Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 18 ao 26. Glória a Deus. Amém, irmãos? Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Amém? Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, eis-me aqui, Senhor Jesus, como instrumento para ser usado na Tua obra, Pai. E que nesta noite, uma vez mais, o Senhor venha encher-me com Tua sabedoria, com Tua unção, Pai. E que a palavra nesta noite, ela alcance as vidas, ó Deus, que estiverem necessitando de um milagre, de uma cura, de uma bênção, que só o Senhor pode fazer. Pai, eu oro e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. Nesta noite eu quero dizer para os irmãos que se você está precisando de um milagre, você veio no lugar certo. Porque aqui na casa de Deus, é na casa do Pai, que você vai receber o teu milagre, a tua bênção. Quantos de nós, irmãos, já não teve um dia difícil na vida? E esse dia era um dia difícil na vida de Jairo. Jairo, ele estava passando por um momento difícil. Ele tinha uma única filha com 12 anos de idade. E aquela menina estava muito doente. Aquela menina estava vivendo um momento onde ela poderia vir a óbito, e isso estava já no coração do pai, que aquela menina, ela poderia morrer. Mas ele teve a esperança de que Jesus tinha poder para curar. E a ressurreição da filha de Jairo, ela ocorreu num momento em que Jesus, ele desembarca na cidade de Cafarnaum. Jesus, ele havia acabado de atravessar o mar da Galileia, vindo da região de Decápolis, onde ele havia curado, onde ele havia libertado um homem que possuía uma legião de demônios. E Jesus, saindo dali, Jesus entra naquele barco e atravessa o mar da Galileia e desembarca ali em Cafarnaum. E quando Jesus estava ali conversando com os discípulos de João, vem um principal da sinagoga, por nome Jairo, que vendo Jesus,
ele se lança aos pés do Senhor, suplicando para que Jesus vá até a casa dele, para que Jesus vá e toque na sua filha, porque ele crê que se Jesus tocar nela, se Jesus impor as suas mãos sobre ela, ela será curada, ela ficará sã. E Jairo, irmãos, ele era uma pessoa influente, ele era uma pessoa que ele fazia parte de tudo aquilo que era de principal dentro da sinagoga, inclusive, ele foi um dos que participou e deu o seu aval quando eles decretaram que Jesus tinha que morrer. Naquela reunião ele concordou de que Jesus também deveria morrer. Mas veja como que é as coisas. Se Jesus tivesse morrido, naquela ocasião, o que teria acontecido? Felizmente, irmãos, Jesus, ele foi guardado pelo Pai porque ele tinha algo para fazer aqui que só ele poderia fazer. E naquele instante nós vemos que Jairo estava onde? Ali, aos pés de Jesus, humilhado, implorando para que Jesus fizesse algo por ele, algo pela sua filha. Jairo, irmãos, ele foi até Jesus. Ele chegou lá e ele disse: olha, não tem o que fazer, só o Senhor é que pode fazer. Então, por favor, Senhor, vem na minha casa. Faz, Senhor, por favor, eu te peço. Você está precisando de uma cura na sua vida? Você está precisando de um milagre? Você está precisando de uma libertação na sua casa, na sua família? Vá até Jesus. Vá até Ele. Abra o teu coração. Se humilha diante dEle. Não importa o que você tenha feito. Fala com Ele. Porque Jairo, ele foi até Jesus. Ele foi em busca de uma cura, porque até então a sua filha ainda não estava morta. Ela estava assim muito mal, ela estava assim muito doente, mas ela ainda não estava morta. E ele foi em busca de uma bênção de cura. E ali ele se prostrou aos pés de Jesus, suplicando pela sua filha. Então suplica pela tua filha, pelo teu filho, pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus filhos, pelos teus irmãos. Suplica. Jesus tem poder. Jesus pode. Uma criança, irmãos, com 12 anos, ainda não estava morta. E a Bíblia deixa claro que ela estava em estado terminal. Isso é fato. Ela estava indo de mal a pior. A qualquer instante, ela deixaria este mundo. A qualquer momento ela deixaria esta vida. A Bíblia não diz qual era a doença, qual era a enfermidade, mas diz que ela estava num estado terminal. E Jairo, irmãos, ele pede para Jesus. Ele fala: Senhor, vamos até a minha casa.
Vamos lá, Senhor. Impõe as suas mãos sobre ela para que ela viva. Porque ele tinha certeza que se Jesus tocasse nela, ela iria ficar curada. E a Bíblia, ela nos mostra, irmãos, que Jesus, ele estava indo à casa de Jairo. Jesus estava indo para curar aquela criança. Ele queria, sim, curar aquela criança, mas acontece coisas no caminho que nós não sabemos, que nós não temos controle, que nós desconhecemos. Muitas vezes nós pedimos para o Senhor fazer algo por nós, e nós sabemos que está tudo certo, que está encaminhado, que não tem como dar errado, que não pode mais dar errado. Mas o Senhor, ele olha para dentro de nós, ele olha e ele vê a nossa fé. Ele vê se você está ou não preparado para aquele momento. O Senhor, muitas vezes, ele nos prova nesse quesito, na fé. Porque muitas vezes nós falamos para Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor faça isto, porque eu não consigo fazer. E eu sei que o Senhor pode, então eu estou colocando nas tuas mãos. E de repente, o Senhor, ele diz para você: pode confiar, eu vou fazer. Mas é no meu tempo. E aí você diz: mas está demorando. Uma coisa tão simples. Uma coisa que basta o Senhor estalar o dedo. E aí você fica ansioso, você fica ansiosa, você fica apreensivo, você fica questionando o porquê daquela demora. Mas o Senhor, ele está olhando para você, ele está querendo ver a tua persistência, a tua perseverança, a tua fé, se realmente você está firmado, se você realmente está esperando no Senhor. A Bíblia nos mostra aqui que Jesus, ele estava indo até a casa de Jairo. Ele estava indo para lá. Mas Jesus, ele tinha Cafarnaum como uma espécie de base no seu ministério aqui na terra. E por isso ali havia uma grande multidão que caminhava junto com Jesus, uma grande multidão que cercava Jesus. E dentre aquela multidão havia uma mulher que tinha uma hemorragia, havia ali uma mulher que sofria com um fluxo de sangue. E isso explica, irmãos, porque todas aquelas pessoas estavam ali cercando Jesus, estavam em volta dele. E aquela mulher, irmãos, ela sentiu no seu coração que tudo que ela tinha feito com os médicos, tudo que ela tinha, ela gastou com eles e nada resolveu, mas ela creu que se ela tocasse tão somente nas vestes de Jesus, ela seria curada. E aí, irmãos, ela foi e tocou em Jesus. Mas Jesus sentiu que dele saíra virtude. E ele perguntou: quem me tocou? Os seus discípulos acharam aquela pergunta inoportuna. Eles disseram: Senhor, a multidão te oprime, a multidão te aperta, e o Senhor pergunta: quem me tocou?
Porque aquela mulher, quando ela ouviu falar que Jesus estaria ali, ela viu ali a sua única e última esperança. E por isso ela veio por trás de Jesus. E tocou nas suas vestes. E a palavra nos diz que imediatamente ela ficou curada. Mas não foi o toque dela que curou. O que curou foi quando Jesus disse: quem me tocou, ela veio e disse, mesmo com muito medo, ela abriu o coração e contou a sua história para Jesus. E é isto, irmãos, que nós precisamos fazer. Nós precisamos ir até Jesus, nós precisamos tocar nele, nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos contar para ele o que está acontecendo. Porque se nós formos sinceros, se nós formos honestos, se nós falarmos a verdade, o Senhor, Ele irá nos abençoar. O Senhor irá nos dar a vitória. Porque aquela mulher disse para ele, mesmo tremendo e temendo, ela se aproximou e disse toda a verdade. E ela contou para o Senhor que todo o tempo em que ela estava com aquela hemorragia, ela havia visitado vários médicos, ela havia despendido toda a sua fortuna, e nada resolvia, ela sempre ia de mal a pior. E Jesus disse para ela: filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Então não foi o toque, mas foi a palavra do Senhor. O Senhor disse: ser curada deste mal. E ela foi curada. Agora eu quero, irmãos, que vocês se coloquem no lugar de Jairo. Eu quero que vocês pensem o que Jairo estaria pensando naquele momento. Porque o Senhor Jesus estava indo para a sua casa. O Senhor Jesus estava indo, caminhando para a sua casa. O Senhor Jesus chegaria lá, aquela menina estaria viva. Mas o Senhor Jesus, Ele parou para atender aquela mulher. E eu quero imaginar, irmãos, que Jairo estava vivendo aquele momento, um desespero, um momento de agonia, um momento de apreensão, onde ele dizia: vamos, Senhor, no seu coração ele dizia: vamos antes que ela morra, vamos, se apresse. Mas o Senhor Jesus, irmãos, estava ali atendendo aquela mulher. E assim que o Senhor Jesus acabou de falar com aquela mulher, chega um dos principais ali da sinagoga e diz para Jairo: por que você ainda incomodas o mestre? Não é mais necessário, a sua filha está morta. Irmãos, olha só, Jairo tinha esperança de que a sua filha estivesse com vida quando o Senhor Jesus chegasse lá. Mas ali chega alguém da sua casa e solta essa bomba em cima dele desta forma: olha, não precisa mais incomodar o mestre. A sua filha está morta, acabou. Não tem mais o que fazer. É o fim. Mas Jesus ouviu aquelas palavras. Jesus ouviu aquele homem chegar e dizer para Jairo: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha está morta. O Senhor Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. Em outras palavras, o Senhor Jesus estava dizendo para ele: não tenha medo. Creia. Não tenha medo, creia.
Irmãos, aquela menina tinha ido a óbito conforme era esperado. Aquela menina era a única filha que Jairo tinha. E infelizmente, isso aconteceu. O pior aconteceu. Jairo deve ter ficado muito triste, muito chateado. Jairo, ele tinha todos os motivos para se revoltar, para se rebelar, para dizer para o Senhor: eu falei para o Senhor, vamos lá direto, não para. Vamos lá, vamos atender minha filha primeiro. Eu cheguei na frente, eu cheguei primeiro. Eu trouxe para o Senhor porque eu confiei. Jairo poderia estar despejando um caminhão também em cima daquela mulher, colocando a culpa em cima dela, porque se ela não tivesse entrado no caminho, se ela não tivesse atravessado, se ela não tivesse tocado no Senhor, o Senhor não teria parado, o Senhor não teria gasto aquele tempo ali com ela, e a sua filha não teria morrido. E aí, irmãos, Jesus disse para ele: não temas, crê somente. E Jesus pegou e dispensou aquela multidão que estava ali com ele. Dispensou os seus discípulos também. Ficou somente com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E disse para Jairo: vamos. Seguiu rumo à casa dele. E aí, irmãos, eu quero colocar um parênteses aqui. Aqueles homens da casa de Jairo disseram para ele: a sua filha está morta. Jesus disse: não temas, crê somente. A quem você ouviria? A quem você ouviria? A voz do povo ou a voz de Deus? Porque quando ela estava doente ainda havia esperança. Mas agora que ela estava morta, eles diziam: é o fim, não precisa mais incomodar Jesus. Acabou, nada mais pode ser feito. Eu digo, irmãos, que quando Jesus está por perto, eu quero fazer uma correção no ditado que diz: nem tudo está perdido. Eu digo que quando Jesus está por perto, nada está perdido. Porque Ele tem todo o poder. O que eles não sabiam era que Jesus estava ali, pronto para demonstrar o seu poder sobre a morte. E Ele dispensou todos aqueles incrédulos que estavam dentro da casa. Porque quando o Senhor Jesus disse: por que vocês estão alvoroçados? Por que vocês estão pranteando? A menina não está morta, ela dorme. As carpideiras profissionais, pagas para chorar nos velórios, começaram a rir de Jesus, começaram a zombar dele, dizendo que ele estava fora de si, porque eles não conheciam o poder de Jesus. Então o Senhor Jesus mandou que saísse todos dali. E quando saíram, Jesus pegou o pai, a mãe, os seus 3 discípulos e foram até onde a menina estava.
E ali Jesus pegou na mão dela e disse: Talita cumi. A ti te digo, menina, levanta-te. Imediatamente ela levantou e começou a caminhar pela casa. Este é o poder, irmãos, do Deus que nós servimos. Ele tem poder para ressuscitar mortos. Então o problema que você possa estar vivenciando hoje é nada diante do poder do Senhor. Mas é preciso que você vá até Ele. É preciso que você se humilhe diante dEle. É preciso que você creia que Ele pode. E Ele irá fazer aquilo que você está precisando. Foi assim, nessa passagem que nós acabamos de ler. Nós vemos que Jesus, por onde Ele passou, Ele operou vários milagres. Nós vemos que no capítulo 4, o anterior a esse, Jesus, Ele apaziguou ali uma tempestade, quando estava atravessando o mar. Depois, Ele libertou aquele homem que ninguém podia pará-lo. Tamanha era a força que ele tinha pela legião de demônios que era possuído. Na sequência, o Senhor Jesus vai e cura esta mulher, onde há 12 anos estava vivendo este problema. Uma mulher que era rejeitada pela sociedade, que ela não podia ter contato com a sociedade. Aí Jesus vem e cura uma criança, ressuscita uma criança que estava morta, uma criança onde para todos havia sido decretado já o fim, onde ninguém mais podia fazer nada, mas onde você não pode, onde eu não posso, Deus pode e Ele faz. Rica labassuriama labanás. Jesus pode, Ele faz. Ele faz, irmãos, quando nós cremos que Ele está ali para fazer. E Jesus diz para você nesta noite: não temas, crê somente, porque eu, o Deus do impossível, estou aqui. Eu, o Deus de milagres, estou aqui. E se você me buscar, de todo o coração você me achará. Quando nós nos apresentamos diante do Senhor, quando nós nos colocamos na presença dEle e declaramos o quão fracos somos, e abrimos o nosso coração, e colocamos diante dEle todas as nossas necessidades, todos os nossos desejos, Ele entra com providência. Ele entra, irmãos, com providência, e Ele faz o impossível acontecer. Jairo, ele não sabia o que fazer. Tamanho era a alegria no seu coração por ver que Jesus fez um milagre na casa dele. Jairo, ele foi até Jesus, irmãos, e é importante notarmos que ele foi até Jesus correndo o risco de ser expulso da sinagoga. Ele foi correndo o risco, irmãos, de ser expulso. Mas ele colocou a família dele, ele colocou a sua família em primeiro lugar. Ele preferiu correr o risco ao lado de Jesus
do que ficar sozinho, separado, longe do alcance das mãos de Jesus. Às vezes acontece isso no nosso meio. Nós temos a oportunidade de participarmos de um culto onde a palavra diz que nós seremos abençoados. E nós deixamos de ir para irmos a alguma reunião, atendendo a um convite de algum amigo, onde haverá coisas que não agradam a Deus. E depois nós saímos de lá questionando por que nós não fomos para o culto, por que nós não fomos para a igreja, em vez de termos ido para lá. O tempo que nós perdemos lá, nós teríamos ganho aqui, nós teríamos aqui aberto o nosso coração. Jesus está presente, Ele teria visto o seu desejo, Ele estaria vendo o problema que você está enfrentando, e Ele estaria te ajudando, Ele estaria te estendendo as mãos. E foi isso que Jairo fez, ele preferiu estar ao lado de Jesus, ele preferiu confiar em Jesus mesmo, sem saber o que iria acontecer, porque ele tinha tão somente uma promessa. Ele estava caminhando junto com Jesus, mas confiando de que Jesus iria fazer algo. Porque quando disseram, a tua filha está morta, Jesus disse para ele, crê somente, vamos. Então ele foi somente com a promessa, e muitas vezes nós temos somente a promessa. O Senhor Jesus diz, vai e faz. Você vai e faz e o Senhor abençoa. Se você não fizer, você vai deixar de ser abençoado, você vai perder a sua bênção naquele momento. Porque o Senhor Jesus, Ele diz para nós o que nós devemos fazer, como nós devemos fazer, quando fazer. E quando nós seguimos as orientações do Senhor, pode estar certo. Nada nem ninguém pode nos impedir de sermos vitoriosos. Amém, irmãos? Aplaudam o Senhor.